No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, afinal, carnaval é feriado ou ponto facultativo? Saiba os direitos dos trabalhadores. Com estados cancelando o carnaval por causa da variante Ômicron, tem cidade onde vai ter ponto facultativo e outras não. Saiba o que diz, inclusive, a lei sobre esse feriado prolongado. Como é que fica o seu trabalho? A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Às vésperas do carnaval, muitos trabalhadores e trabalhadoras ainda têm dúvidas sobre o feriado prolongado. O carnaval começa agora, dia 26 de fevereiro, sábado, e vai até o dia 2 de março, próxima terça-feira. Especialmente depois, essas dúvidas, especialmente depois que capitais e Distrito Federal cancelaram as festas e desfiles de rua. Festas privadas, apesar da preocupação das autoridades públicas, as prefeituras, governos estaduais e secretarias de saúde, em muitos locais essas festas vão ser realizadas. Afinal, vai ter folga? Não vai? Se for ponto facultativo, o patrão é obrigado a dar esses dias de folga? Onde é feriado? Onde é ponto facultativo? Qual é a diferença? São muitas as dúvidas dos trabalhadores. Por isso, o Jornal da CUT vai esclarecer algumas delas. Primeira, no carnaval é feriado nacional ou ponto facultativo? A terça-feira de carnaval não é considerada feriado nacional e sim ponto facultativo. Só é feriado onde leis estaduais ou municipais foram aprovadas, como é o caso do Rio de Janeiro, onde foi determinado feriado estadual no Carnaval por meio da Lei 5.243 de 2008. Se for ponto facultativo, tem direito à folga? Bom, se na sua cidade ou estado o Carnaval é considerado ponto facultativo, a jornada de trabalho pode ser normal, a menos que as empresas liberem os trabalhadores para uma folga, que poderá ser compensada futuramente em bancos de horas, por exemplo. Ou seja, o patrão pode determinar o trabalho sem necessidade de pagar hora extra ou conceder a folga e compensar no futuro essas horas não trabalhadas nesse dia. Tradicionalmente, grande parte das empresas, a gente sabe, como bancos, comércio, tendem a simplesmente não abrir no carnaval. Agora, é importante lembrar o seguinte: se a empresa aderir ao ponto facultativo, se ela der a folga, os dias não trabalhados no carnaval não podem ser descontados do salário. A gente repete, a compensação tem que ser obrigatoriamente por banco de horas. Mas caso o patrão determine que haja a jornada, se o trabalhador faltar, poderá ter os dias não trabalhados descontados do salário. Deu para entender? Então é assim, a empresa vai fechar no carnaval, você compensa essas horas depois com bancos de horas. Ela não pode descontar os dias não trabalhados. Agora, se tiver trabalho, se tiver jornada, a empresa determinar que vai ter jornada nos dias de carnaval, se você faltar, você pode ser descontado no seu salário. Bom, nos locais onde a data foi definida por lei local como feriado, se os estabelecimentos não abrem, as horas não trabalhadas no dia têm remuneração garantida, É a remuneração, como é no domingo, o descanso semanal remunerado é a mesma coisa nesse caso. Se as lojas abrirem, se o comércio, se os estabelecimentos abrirem, os trabalhadores vão ter direito ao pagamento de horas em dobro. É isso mesmo. Então, se for feriado aí onde você mora e você tiver que trabalhar, vai ter hora extra em dobro. Afinal, nos feriados é um direito do trabalhador ficar em casa e não compensar a jornada, Mas é importante saber que, em geral, nos contratos de trabalho, o funcionário fica sujeito a escalas de trabalho definidas pela empresa. Dessa forma, e por acordo prévio, o trabalhador fica sujeito a ter de cumprir jornada mesmo sendo feriado, mas a remuneração, repito, é paga em dobro. Ou seja, além de feriado ser um repouso remunerado, caso haja o dia seja trabalhado, o trabalhador deve ganhar horas extras ou ter uma folga futuramente. A CLT, no artigo 70º, artigo número 70, determina que é vedado o trabalho em dias de feriados nacionais e feriados religiosos. Só que nos artigos 68º e 69º, 68 e 69, a lei diz que será permitido o trabalho em atividades que, por sua natureza ou conveniência pública, devem ser executadas aos domingos e, por consequência, aos feriados, e que na regulamentação dessas atividades os municípios devem seguir o que é estabelecido pela CLT. Vamos dar um exemplo. Supermercados são considerados estabelecimentos que têm conveniência pública, ou seja, necessidade da população de que abra nos domingos, feriados, porque afinal se trata de alimentação, Então, esses estabelecimentos podem abrir e o trabalhador
deve trabalhar no feriado, sendo remunerado com hora extra em dobro. As categorias, então, que podem trabalhar nos feriados, além dos supermercados, são a indústria de laticínios, de produção e distribuição de energia elétrica, serviços de distribuição de água e esgoto, siderúrgicas, comércio varejista de alimentos, como é o caso dos supermercados, postos de combustíveis, hotéis, hospitais, clínicas, casas de saúde, transportes terrestres, marítimos e aéreos, empresas de comunicação também, comunicação e publicidade, como emissoras de rádio, TV, imprensa, digital e impressa, distribuidores de jornais e revistas, escolas, teatros e cinemas também. O que abre e o que fecha nesse carnaval de 2022? Bom, alguns estados cancelaram até mesmo o ponto facultativo, né? Na Bahia, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí, né? Serão dias normais no carnaval, né? Nem todos vão fechar as portas lá. A Federação dos Bancos, a FENABAN, já informou que não vai haver atendimento ao público nas agências na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira de cinzas, o atendimento começa meio-dia com fechamento no horário normal. Nas localidades em que os fechamentos são antecipados, desde o início da pandemia, né, o horário tem horário especial, vai ser garantido o mínimo de 3 horas de atendimento. As contas que vencerem nesses dias em que os bancos estarão fechados, elas podem ser pagas no primeiro dia útil sem nenhum tipo de acréscimo. Vamos falar sobre comércio. A recomendação da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings é de horário especial durante o carnaval. Então, no sábado abre das 10 às 8 da noite, 10 da manhã às 8 da noite, domingo das 2 da tarde às 8 da noite, segunda-feira das 10 da manhã às 10 da noite, terça-feira, dia 1º, das 14 horas, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, e na quarta-feira, do meio-dia até as 10 da noite. Já as lojas de rua poderão abrir na terça-feira de carnaval. Tradicionalmente o comércio fecha na terça-feira, mas abre em horário normal durante os outros dias. Na quarta-feira, a maioria dos estabelecimentos abre só depois do meio-dia. No Rio de Janeiro, por exemplo, um acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, e o Sindicato dos Empregados no Comércio, o SEC Rio de Janeiro, eles fizeram um acordo, as duas entidades fizeram um acordo definindo o funcionamento das lojas na terça-feira, dia 1º. Quando a gente falou de supermercados, vale lembrar que os supermercados têm horários especiais e diversos em fins de semana e feriado. Cada região tem um horário diferente, inclusive cada empresa tem um horário de funcionamento diferente, né? Para o carnaval, então, isso fica mantido. Correios também vão ter funcionamento nas unidades normalmente no sábado. As unidades do Correio que trabalham aos sábados vão abrir. Vão fechar na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira voltam também após meio-dia. Bom, onde é feriado por lei, já que a gente está falando, né? No resto do país é sempre ponto facultativo, só que nessas localidades especificamente, carnaval é feriado. Amazonas, na capital Manaus, Bahia, nas cidades de Canudos e Vanderlei, essas duas cidades lá é feriado. Rio de Janeiro, como a gente já disse, né, a lei é estadual e vale para os 92 municípios do estado. No Maranhão, somente na cidade de Açailândia, em São Paulo, em Terra Roxa e Lins, em Minas Gerais, em Araxá e Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte só para o comércio, e em Santa Catarina é feriado somente em Balneário Camboriú. Dito tudo isso, a gente só espera que você tenha um bom período de descanso se você se você não for trabalhar, né? E um bom período de carnaval. Afinal, não tendo desfile de escola de samba, não tendo desfile de blocos que já foram cancelados no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles acontecem em abril, mas em todos os outros estados foram cancelados. Mesmo não tendo, é uma época em que a gente acaba ficando um pouco mais feliz, né? Se diverte um pouco mais. Então, bom carnaval para você. A gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT.